Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa Semana de Enfermagem 2022 do Conselho Regional de Enfermagem, a gente vem trazendo um tema que é bastante importante para os profissionais de enfermagem, né? Que é a ética no dia a dia, né? E como que é essa situação ética na prática dos profissionais. Quem vem falar desse tema para a gente é a enfermeira fiscal Francine Matos Ewald. A Francine é enfermeira enfermeira fiscal do Conselho Regional de Enfermagem. Já está com a gente há 12 anos, é formada pela UFSC, tem especialização em saúde pela Fiocruz, né? Atuou em várias frentes, como SAMU, UTI, atenção básica, e também na educação, né, como professora do Profai. Então, ela tem uma vasta experiência enquanto enfermeira fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, e é ela que vai nos falar sobre a ética no dia a dia. Francine, então a palavra está contigo, e a gente vai combinar com o pessoal de que eles vão fazendo os questionamentos, as considerações e perguntas no chat, e ao final dessa palestra a gente responde. Francine? Oi, boa tarde. Tá me vendo aí, Carla? Sim. Então, já me apresentaram, mas eu, Francine, enfermeira fiscal aqui do Conselho Regional de Santa Catarina, da subseção de Blumenau. A gente tem 47 municípios aqui para situar vocês do nosso trabalho, das instituições que a gente fiscaliza. Hoje, na nossa área, são 1.220 instituições, mais de 15 mil profissionais que a gente atende. O nosso trabalho diariamente é conversar com os profissionais, ver a realidade, o contexto de trabalho de cada um desses municípios e instituições. Então, em Santa Catarina, a gente tem 17 fiscais no estado, né? E a fiscalização de Santa Catarina é uma fiscalização premiada no Brasil. Nós somos exemplos para outros Corems, muitos outros Corems vêm aqui ver a nossa realidade para ajudar nas melhorias dos serviços, das inspeções. E a gente faz um trabalho, primeiramente, de orientação. A gente está à disposição de toda a enfermagem catarinense. Vocês podem ligar, mandar e-mail, agendar reunião, solicitar inspeção. A gente está aqui para atender a sociedade e a enfermagem, né? É bom sempre frisar que vocês não estão sozinhos. Liguem para a gente está aqui à disposição de vocês. Então, todo o intuito das fiscalizações, né, dos enfermeiros fiscais, é proteger a sociedade e manter o exercício profissional mais seguro e de qualidade, e por isso sempre a gente está orientando e respaldando o profissional de enfermagem à luz da legislação para ele melhor atuar. Vou trocar aqui meu slide, o meu mouse foi lá para o outro lado de novo, deixa eu ver, eu estou com duas telas. Aqui. Certo. Foi. Deixa eu só verificar aqui, porque eu vou precisar do meu mouse aqui para mexer nas minhas anotações. Então, a gente vai falar sobre ética no cotidiano profissional. Esse é o nosso tema principal. E junto, eu queria refletir aqui com vocês um pouco sobre esse tema e o que permeia ele, né? Resgatando alguns artigos do nosso Código de Ética que refletem esses dilemas atuais, os problemas que frequentemente a gente se depara nos serviços no dia a dia para melhorar a nossa convivência e a valorização profissional, a nossa visibilidade, depende dessa atuação. E como enfermeiros fiscais do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, a gente se depara cotidianamente, durante a realização das inspeções e diligências, com vários questionamentos acerca desses dilemas éticos enfrentados pelos profissionais na prática. E tais dilemas, inclusive quando eles não são manejados adequadamente à luz do Código de Ética, eles podem culminar com essa responsabilização ética dos profissionais envolvidos na infração.
e é avaliado isso através de um processo ético-disciplinar movido pelo Corém ou pelo COFEM. Então, os questionamentos, as reflexões, elas muitas vezes são feitas diante de uma situação onde já aconteceu o problema ético e o profissional se depara com a possibilidade de responder por isso. Então, a gente percebe que tem grande ênfase no dia a dia a gente estudar tecnicamente, cientificamente as situações. Mas o profissional de enfermagem, ele não está habituado a refletir a prática, né? Não está habituado a refletir, muitas vezes, o que é o melhor naquela situação. Então, deixa eu ver se eu consigo botar esse meu mouse para cá. André, por favor, me dá um help aqui, que o meu mouse está lá na segunda tela. Ele está na segunda tela. É, na segunda tela, tá vendo ele? Aqui. Resgatei ele. Desculpa, gente. Então, é fundamental a gente refletir o código de ética, mas ele não traz todas as respostas, porque a ética, ela é muito mais abrangente do que só o nosso código de ética. E a semana de enfermagem, ela traz essas reflexões, né? E eu quero parabenizar todo mundo que está aqui refletindo com a gente, porque é uma oportunidade de a gente estudar, de refletir. Esse estudo ele tem que ser diário, mas a semana de enfermagem a gente tem essa troca, né, de conhecimentos que é muito importante. E é muito bom que a gente aproveite essas reflexões da semana de enfermagem. Eu tinha colocado ali no início da minha apresentação o nome do enfermeiro Alex, porque o Alex, ele me ajudou a fazer toda essa palestra, então eu coloquei ele aqui, ele não pôde estar presente hoje, mas ele ajudou a fazer todos os slides aí com a gente. Então, o meu mouse fugiu de novo aqui, vou ter que manter ele só num lugar, senão eu não consigo passar a palestra. Sim, vou passar a palestra aqui no teclado para vocês. Então, assim, gente, antes de falar de ética e da continuidade, né, sobre a pertinência desse tema, eu queria refletir aqui com vocês uma coisa, que todo mundo acha que está cansado, mas é importante, né, que é a valorização. A gente está cansado, mas a gente quer reconhecimento. A gente quer reconhecimento todos os dias. A gente quer reconhecimento na família, eu quero ser vista como uma boa filha, eu quero ser vista como uma boa fiscal, eu quero ser vista como uma boa colega, e eu quero esse reconhecimento. E tudo tem a ver com ética, porque pode existir valorização e reconhecimento sem ética, sem resolutividade das nossas ações. Pode ocorrer essa valorização, adianta sonhar com essa valorização, se a gente não mostrar para a comunidade quem a gente é, o que a gente faz e fazer bem feito. Então, onde a gente faz o nosso cuidado com zelo, e a gente é ética, tem valorização. É uma conquista, certo? Mas a gente tem uma mania, às vezes, de botar a culpa no gestor, no paciente, no colega de trabalho. Eles não sabem o que eu posso fazer. Eles não conhecem o meu verdadeiro papel. Eu não sou valorizado, aqui eu não tenho autonomia. Então, depende muito da nossa atuação, esse reconhecimento, e vale refletir a ética no dia a dia, porque ela é fundamental para a gente melhorar, crescer e lutar, né, para conviver melhor. Uma das principais coisas para a gente
enaltecer a nossa prática e melhorar toda a questão de visualização do nosso papel, é ter claro o que é nosso, e se imbuir das nossas responsabilidades. Porque se a gente tem uma plena noção do que é nosso, porque o cuidado é muito amplo, e às vezes a pessoa se perde nesse cuidado, e a nossa atuação, ela é muito ampla. Cuidado, ele está permeando muitas ações. Então, a gente tem que usar toda a nossa legislação, do COFEM, do COREM, para argumentar e defender a nossa autonomia. Então, os outros só vão valorizar o nosso trabalho quando a gente ter claro o nosso papel, executar bem ele e trazer essa visibilidade. Vou dar um exemplo bobo, assim, mas quando eu me formei, fui para atenção básica, e lá eu comecei a fazer pré-natal, as consultas, agendei tudo direitinho a minha agenda. No começo, as pessoas não gostaram. No começo, meu Deus, como uma enfermeira vai fazer pré-natal? Lá em 2003, numa cidade pequena, ninguém conhecia. E com o tempo, né, fazendo aquilo ali, fazendo o meu papel, sendo persistente, mudou. A comunidade passou a me ver de outra forma, passou a confiar no meu trabalho. Então, eu não escutava mais, consulta com a enfermeira. Não, eu escutava, que pena que a próxima consulta não é contigo. Então, a gente tem que repensar a nossa prática e agir para o melhor do bem comum da saúde, e esse é o nosso papel, cuidar, né? E a gente pode se perder nesse cuidado. Então, a gente tem que cada vez mais refletir o dia a dia, se a gente realmente está fazendo as coisas em prol desse bem comum. A gente está agendando as consultas, né, organizando toda a unidade de saúde e o hospital para atender bem as pessoas, ou a gente está fazendo só uma coisa para gente, para ser mais fácil para a gente, né? No hospital, por exemplo, a gente cuida 24 horas das pessoas, e às vezes as pessoas não veem a enfermagem, né? Vêm outros profissionais que passam rapidamente no hospital e a gente está lá 24 horas. Então, tem coisas que a gente tem que refletir para melhorar essa visibilidade. Outro dia eu estava pensando, né, a gente tem o boletim médico, mas a gente, em muitos lugares, não tem boletim de enfermagem. Então, as pessoas procuram orientação do médico, ligar para o médico, mas tem alguns lugares que a enfermagem não tem um boletim de enfermagem, e quem está lá com o paciente 24 horas somos nós. Nós tínhamos que criar essa comunicação com a família. É a gente que tem que dar orientação e manter a família informada também, né? No pronto-socorro, a gente refletia a ética e esse bem comum em cada lugarzinho. Então, vamos supor, se a gente tivesse um atendimento antes do atendimento médico, chega um queimado e eu já tenho uma sala que a enfermagem vai realizar os cuidados. Por que a gente sempre faz o cuidado só depois da consulta médica? A gente pode fazer diferente, né? Eu não estou dando solução, eu estou fazendo a gente refletir a nossa prática, porque às vezes a gente entra no automático e não insere coisas novas que trazem esse bem comum, esse pensamento ético, essa visibilidade, essa valorização. Ontem aconteceu um negócio bem engraçado, engraçado e triste, né? O namorado da minha filha internou com pericardite, e ela falou assim para mim, ó, meu Deus, mãe, que bizonho, a janta é às 6 horas da tarde. Aí eu fiquei pensando, é verdade, a janta é às 6 horas da tarde. E a enfermagem desse local falou com a nutrição, a pessoa das 6 horas da tarde até as 8 horas da manhã do dia seguinte, às vezes com uma bolachinha, um chazinho, uma sopinha. Então, a gente está cuidando das pessoas e às vezes não propõe práticas diferentes para melhorar o convívio de todo mundo. Então, sempre a gente tem que repensar a nossa prática, né? Não estou dizendo o que é certo, o que é errado, mas a gente tem que avaliar essa nossa autonomia de mudar a valorização e a visibilidade. Na pandemia, por exemplo, a gente foi visto como herói, mas chegou ali na vacina, por causa de um que fez um errinho, foi tudo para água abaixo. O ser humano é assim, a gente passa um dia inteiro bom, acontece uma coisa ruim, a gente, aquele dia foi ruim, e nem foi todo ruim. Mas eu vou dar um exemplo de como a gente pode melhorar essa visibilidade.
Quando o paciente está lá, tomando uma vacina, por exemplo, se a gente não orientar bem ele vai fazer uma compressa quente, por exemplo, porque não sabe, ele vai diminuir a eficácia, mas em nenhum lugar tinha uma prescrição, e ele naquele momento não estava ouvindo o que a gente estava orientando. Então, é recomendado, às vezes, que se crie prescrições impressas para melhorar essa visibilidade, esse cuidado, a prevenção, né, a efetividade das nossas ações. Então, a gente tem que rever, às vezes a gente está no automático, todas as pessoas foram vacinadas. Nem todo mundo sabe que foi a enfermagem que fez a vacina. Às vezes a gente não tem lá um crachá dizendo, enfermeira, Francine, a tua prescrição está aqui, se acontecer alguma coisa, liga para cá. Então, tem coisas que a gente tem que ampliar para a sociedade ver a gente. Então, vai depender dessa atuação ética para a gente melhorar toda a visualização. Então, a gente se pergunta, né? A gente é ético? No dia a dia a gente pergunta isso e todo mundo fala disso nas redes sociais. Antes o que era só da filosofia invade todas as redes, os noticiários. Mas afinal, o que é ética? Não é fácil de responder, né? Mas a gente vai pensar aqui junto. Então, ética, primeiro, não é um saber acabado. Ética não é uma tabela pronta de sim, não. Ética é uma reflexão contínua do nosso dia a dia, e ela é uma inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Deixa eu mudar aqui. Então, a ética, ela está associada a toda essa reflexão, às escolhas, a liberdade de escolher diferente, a liberdade de escolher conforme os valores da sociedade, porque os valores mudam, né? O que é regra hoje, lá na antiguidade era diferente. Então, a gente está sempre refletindo a ética através dos valores, né, da moral, daquele tempo, daqueles costumes, daquela sociedade. Então, a ética, ela está a serviço do bem comum, mas é uma coisa comunitária. Não dá para dizer assim, ó, na minha ética, conforme o que eu acho, porque ela está ligada à sociedade, ao bem comum. Então, se eu tenho valores diferentes na comunidade onde eu vivo, assim mesmo eu preciso avaliar e escolher o que é melhor ali, naquele momento, naquele contexto, naquela instituição. Então, não há possibilidade de uma ética individual, ela é de um grupo, de uma comunidade. Eu vim do litoral para Blumenau, lá os costumes são outros. Então, lá, se eu vou na casa de alguém e chego sem avisar, é legal. Aqui é diferente. Então, eu tenho que refletir o bem comum conforme o local que eu estou, a instituição que eu estou, onde eu estou inserido, né? Que valores que a gente tem que refletir no dia a dia para melhorar esse relacionamento. E na profissão não é diferente. A gente tem que fazer isso continuamente, a gente tem regra e costumes, né, profissionais, que estão ligados ao nosso exercício, para que a gente possa conviver bem com a sociedade e com os colegas. Então, a ética é uma situação muito contemporânea, ela é diferente, ela ocorre constantemente adaptada a essa convivência e aos valores de cada tempo. Então, a gente está sempre diante de situação inédita, né? Se a gente tivesse só uma tabela de sim ou não, amanhã a gente ia se deparar com uma nova situação, ia ser diferente da de ontem. E a gente tem que pensar na ética como uma liberdade de escolha e, portanto, a nossa convivência ela pode ser diferente do que ela era e ela pode ser melhor. Então, os animais, por exemplo, eles não têm essa liberdade, né? As formigas vão agir conforme o instinto, não tem formiga boa ou má, não tem cachorro bom ou ruim, elas são escravas do instinto delas, a gente não. Então, cabe a nós essa tarefa de refletir, de pensar, de argumentar dentro de um grande diálogo para aperfeiçoar o dia a dia, porque amanhã pode ser diferente de hoje. E lá na Idade Média era diferente de hoje. E nós somos o único animal capaz de escolher, de julgar. E nesse mundo, ele resulta das nossas escolhas. Perdi o meu mouse aqui de novo, esse meu mouse, ele pula de uma tela para outra. Então, vem o nosso trabalho, né? E a gente pensa no nosso trabalho
como a gente pode fazer diferente para melhorar a convivência com os profissionais, né, os nossos colegas, os outros profissionais que não são da área da enfermagem, como que a gente pode melhorar a convivência, o bem-estar das pessoas que a gente atende. E tem uma coisa que denomina-se má-fé, que é quando a gente nega a própria liberdade de escolher, a gente nega as condições de a gente livre e capaz de fazer essas escolhas, para justificar um comportamento estranho. Então, quando eu digo que eu estou num sistema, eu estou numa instituição, é assim, eu tenho que seguir essa regra, eu não posso pensar diferente disso. Então, a ética, ela vem para a gente propor coisas diferentes, a gente não pode simplesmente aceitar uma situação que às vezes não leva ao bem comum, né, que tem que ser mudada, e a gente tem que propor isso. Então, a ética, ela não é uma tabelinha pronta, ela não está sempre ali naquele formato, porque ela segue uma reflexão diária do dia a dia, tá? Então, os valores da nossa profissão, ser ético na nossa profissão é agir dentro desses princípios sociais, é proceder o bem, não prejudicar o próximo. E para facilitar essa convivência, esse bem-estar e não prejudicar os envolvidos no processo do cuidado, os conselhos, eles fazem o código de ética, tá? E o código de ética, eu trouxe aqui alguns artigos, tá? O nosso código de ética, ele está dividido em direitos, deveres, proibições, das infrações e penalidades e da aplicação dessas penalidades. Então, ele está organizado na Resolução 564 de 2017. O Código de Ética, ele muda, cada mais ou menos 10 anos, os conselhos têm que reformular esse Código de Ética. Então, mesmo que a ética não se resuma a este código, ele condensa padrões, né, que são esperados para a gente agir. Então, a gente está organizando a agenda, as coisas, tudo para melhorar a vida dos pacientes, né? O que a gente está fazendo no nosso dia a dia que pode ser diferente para o bem comum? Ou a gente só está no automático fazendo o que já está estabelecido? Como que a gente pode propor melhorias nos nossos serviços para sempre estar em contínua evolução desse processo ético? Então, vamos passar aqui para os artigos, para a gente discutir alguns que eu trouxe que são importantes, que refletem esses dilemas mais comuns no dia a dia da profissão. Apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados parâmetros e limites da legislação vigente. Então, eu trouxe esse direito porque, acima de tudo, a gente tem o direito de fazer uma paralisação, de fazer uma greve, de conversar, de tentar propor melhoria no serviço. Mas, acima de tudo, a gente tem que garantir a continuidade da assistência, não pode deixar o setor vazio, né? A gente tem que dar sempre continuidade na assistência, a gente tem um serviço essencial para a população, para a sociedade. Então, a gente tem sempre que, nos limites da legislação, fazer essas reivindicações. Aqui, artigo 28, um dever, comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional, a segurança da saúde, família da coletividade. Claro que a gente tem que ter o bom senso, eu tenho que tentar resolver aquilo lá na instituição. Então, eu tive uma briga com o meu colega, né? Eu briguei com a Carla, eu vou tentar resolver com ela primeiro, né? Não vou comunicar o Corém, vou tentar resolver isso entre as partes. Eu vou tentar me respaldar, protocolar, mandar um e-mail para a coordenação, tentar resolver. Mas isso depende do problema. Vamos supor que eu matei alguém sem querer, com um medicamento, então são diferentes, são situações diferentes. Então, eu tenho que levar o conhecimento do Corém, é meu dever como cidadão, levar o conhecimento do Corém para que ele possa avaliar essa situação, penalizar quem está envolvido, orientar se for o caso. Então, a gente sempre tem que levar o conhecimento das autoridades, aquilo que a gente conhece. Às vezes, não é só o Corém que a gente tem que
tem que avisar, né? Eu posso ter que fazer um boletim de ocorrência, eu posso ter que avisar no Ministério Público, eu posso ter que falar para a vigilância sanitária, tudo aquilo que está incorreto no meu trabalho, que eu não consegui resolver, eu tenho que levar para as autoridades resolverem. Isso é fundamental, e as pessoas, às vezes, têm medo de fazer isso. Eu tenho medo porque eu vou perder meu trabalho, eu tenho receio porque tem as denúncias anônimas, né? A gente pode fazer anonimamente alguma coisa, mas o que a gente não pode fazer é deixar de comunicar ou de tentar resolver, né? Essa questão de má-fé, é assim que eu vou fazer, é assim no meu sistema e pronto, a gente tem que melhorar sempre. Aqui um direito, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal e que não ofereçam segurança ao profissional e à pessoa. A gente recebe muitas ligações de pessoas que às vezes não dizem assim, eu não sei fazer isso, né? Estou na atenção básica, eu nunca passei uma sonda, eu não vou passar nesse paciente domiciliar aí porque eu não sei. Então, a gente tem o direito de se negar quando a gente está colocando em risco uma pessoa? Tem. Mas se o serviço exige aquele conhecimento, eu tenho que buscar me aprimorar para poder executar. Porque uma coisa é eu colocar em risco a pessoa e não fazer aquele cuidado naquele momento. Outra é eu manter aquilo não sendo realizado, que pode ser uma negligência, e não buscar o conhecimento para eu executar todas as minhas ações dentro do serviço onde eu estou inserido, onde aquele cuidado é necessário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e por isso que eu quis fazer essa reflexão antes do código de ética, porque a ética não está restrita ao código. A ética profissional, ela é muito grande, a ética, ela reflete situações que a gente não vai encontrar tudo na legislação. A gente tem que pensar através dela, mas ampliar as nossas ações para esse bem comum, ver o que é melhor naquela situação, né? Outro código aqui, outro artigo do código, é ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade. Tem instituições que o prontuário, ele não é aberto a todos os profissionais. É bastante comum a gente encontrar, por exemplo, um prontuário eletrônico, onde os profissionais não têm acesso a todas as informações, e a gente tem que ter acesso a todas as informações. Às vezes, a empresa de tecnologia da informação, ela cria um problema antes de ele acontecer. Ela diz assim, não posso dar acesso, porque ele pode vir a quebrar o sigilo, a privacidade. Não funciona assim. A gente tem o dever de cumprir com esse sigilo, mas a gente primeiro tem o direito de saber qual é o diagnóstico daquela pessoa, o que está sendo prescrito, o que foi orientado, o que foi registrado nessas evoluções. Eu não tenho como cuidar de alguém integralmente se eu não ter acesso às informações sobre essa pessoa. Como, né, um auxiliar de enfermagem vai atender bem uma pessoa que chega lá na unidade sem saber quem ela é. Vamos supor que chega um diabético lá todo se tremendo com hipoglicemia, ela não sabe o diagnóstico do paciente. Como é que ela vai fazer alguma coisa? Dar um suquinho doce, qualquer coisa que seja para melhorar a saúde daquela pessoa naquele momento. Então, a gente tem o direito, tá? Se alguém na enfermagem não tivesse acesso ao prontuário, solicita. Se não conseguir, chama a gente, que o Corém sempre ajuda nessas situações também. Artigo 55, é um dever, né? Aprimorar os conhecimentos científicos, éticos, políticos, socioeducativos, culturais, em benefício da família, do paciente. A gente tem que ampliar os nossos conhecimentos e aprimorar, atualizar. Senão a gente fica para trás. Os protocolos são muito bons para isso, quando a gente tem rotinas instituídas, porque a gente se força de 3 em 3 anos, de 2 em 2, a revisar. Senão a gente fica para trás. O que eu aprendi lá, eu saí da faculdade de 2003, o que eu aprendi lá atrás está diferente, né? Outro dia eu li que estão fazendo protocolos individuais de atendimento à hipertensão diabética, já está mudando a forma de tratamento. Quando eu me formei, por exemplo, a gente fazia o exame de mama, a gente fazia a expressão. Hoje a gente só dá valor àquela expressão que sai, né, o líquido que sai espontaneamente. E tem tantas coisas que mudam.
Hoje é tudo muito rápido. A gente não pode executar um procedimento em desuso. A gente não pode executar uma coisa que causa malefício se já foi descoberto que ela não é mais usada. Então, a gente está numa profissão que é obrigatório que a gente se atualize, porque a gente está mexendo com vidas, a gente está trabalhando com a saúde das pessoas. E quando as pessoas nos procuram, geralmente, por prevenção é mais tranquilo, mas quando elas procuram as pessoas, né, os profissionais lá nos hospitais, elas estão no pior momento da vida delas, muitas vezes. E se a gente não age de forma melhor naquela situação, se a gente usa qualquer técnica que possa prejudicá-la, porque a gente está desatualizado, a gente não está trazendo cuidado, né? Então, a gente tem que se atualizar. Obrigatoriamente, a gente tem que estar atento às mudanças científicas da nossa saúde aqui, né? Dos cuidados de enfermagem. Artigo 36. Registrar no prontuário e em outros documentos informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, legível, cronológica, sem rasura. Artigo 37 também. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Se a gente não tem um padrão de registro, a gente não consegue dar continuidade nessa assistência. Se a gente não coloca ali as informações que a gente teve durante aquele procedimento, aquele exame físico, como que a gente vai retomar esse cuidado? Ou como outros vão retomar esse cuidado? Se eu não coloco ali todas as informações que eu preciso para dar essa continuidade, a gente não consegue. Eu atendo uma mulher, sei lá, faço um preventivo, ela tinha uma secreção grumosa, eu acho que é cândida, ela reclama que tem prurido, o exame vem, e daí eu esqueço de dar aquelas orientações, ou eu já dei uma orientação, eu já prescrevi alguma coisa que estava aprovada em rotina, como que eu vou retomar isso? Como que eu vou lá no quarto do paciente, averiguo que ele não está se sentindo bem, ele refere que não conseguiu evacuar, que não conseguiu comer, que está com dor, como que eu vou reavaliar se eu não registro? Se eu não registro, como que eu vou ter diagnóstico de enfermagem, como que eu vou prescrever os cuidados, como que eu vou me respaldar? E tem muitos processos éticos no conselho, infelizmente, que às vezes o profissional sai prejudicado, pelos relatos dele, ele fez a coisa certa, mas como ele não registrou, ele não tem prova de respaldo para ele, para defendê-lo. E essa visibilidade que a gente também sempre pede, ela depende dos nossos registros. Acontece às vezes de a gente olhar prontuário, né, e tá lá, assim, ó, 12/8. Foi o procedimento realizado. Só tem 12/8, não está escrito 120/80 milímetros de HG, não está registrado as queixas, não tem assinatura profissional, às vezes não tem nada. Então, tem profissionais na área da saúde que são muito mais recentes que a gente, às vezes estão lá com um padrão bonito de evolução, de anotação. A gente tem que se apropriar disso. Às vezes é corrido, às vezes é difícil, mas a gente tem que fazer esse registro. Se eu estou atendendo um paciente, a dona Maria vem todo dia na minha unidade de saúde fazer um curativo. Aí eu vou abrir o prontuário dela, não tem nada. Não tem lá como é que está o aspecto da ferida, o que foi prescrito, com o que foi feito o curativo. Nunca foi encaminhado por uma cultura, nunca foi encaminhado por um vascular, ninguém está fazendo nada, está gastando material, não tem registro, a continuidade fica prejudicada. A gente fica prejudicada, a visibilidade da enfermagem fica prejudicada, e a tomada de ações de cuidados dependem daquele registro, os estudos dependem daqueles registros. Quando a gente quer fazer um estudo no prontuário do paciente, se a gente não tem os registros, a gente também não consegue fazer. É fundamental esse processo de enfermagem que ele aconteça. Ele já acontece muitas vezes na nossa cabeça, a gente faz no dia a dia, mas nem sempre ele está registrado de forma padronizada que nos ajude
a ter esse cuidado, essa continuidade bem efetiva. Aqui, como proibição, eu trouxe o artigo 76, negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, catástrofe, e desde que não ofereça risco ao profissional. É bem comum a gente escutar, tem muitos profissionais que ligam, né, para o Corém e perguntam assim, e a gente, eu não atendi, eu me neguei, porque tinha se acidentado ali na frente do hospital, só que não é paciente meu, não é dever meu. Isso é muito complicado, porque a gente estudou para cuidar das pessoas. A gente tem que se imbuir de fazer o cuidado que a gente precisa, principalmente quando essa área, vamos supor, uma unidade de saúde, ela está distrita aos meus cuidados. Como que eu nego assistência para alguém? Então, às vezes, a gente tem que pensar, né, refletir eticamente. Eu vou fazer esse cuidado ou não? Ele vai trazer melhor bem comum? Ele vai me respaldar? Ou ele vai trazer negligência, imprudência, imperícia? Né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente nega de atendimento, às vezes. Administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração. Proibição, né? Artigo 78. Quando a gente administra um medicamento, quando a gente prescreve um medicamento, a gente tem que conhecer a ação. Se a gente não conhece a ação, a gente tem o risco, né, de não estar orientando bem essa pessoa. Vamos pegar uma coisa bem simples, um antibiótico que interfere no anticoncepcional e baixa a efetividade dele. Se a gente não orienta essa mulher, ela fica grávida. Uma vez eu trabalhei no SAMU à noite, estava muito cansada, e eu fui fazer morfina. E noite inteira, madrugada, eu dei uma dormida, ao invés de colocar 2 cc, eu coloquei quase a ampola inteira. A minha sorte é que na hora eu conheci o antagonista, tudo, comuniquei, cadê o Narcan e tal, fiquei ali em cima do paciente, mas é importantíssimo. Medicações podem ser perigosas, a gente tem que saber qual é o antagonista, para que ela serve, interações medicamentosas. Tem muita gente que administra medicamentos sem nem saber para quê. A gente tem que fazer grupos de estudos nas instituições para rever essas medicações que a gente usa no dia a dia, porque é nossa responsabilidade, a gente não pode, é proibido fazer uma medicação sem saber para que ela é, para que ela serve. Então, essas coisas são fundamentais, né, no nosso dia a dia. Outra proibição, prescrever medicamentos que não estejam em programas de saúde pública e em rotina instituída. Então, todo enfermeiro que deseja prescrever medicação, é importantíssimo que faça isso. Tem muitas coisas que a gente pode resolver, né, no dia a dia da assistência, mas ela tem que estar padronizada numa rotina instituída. Então, eu tenho que criar um protocolo ali, uma rotina que diga que medicamento é esse, qual é a dose, quais as situações que eu vou prescrever esse medicamento. E no dia a dia, o que a gente vê? Muito tranquilo, as instituições que têm rotina de prescrição, é ótimo, esse enfermeiro tem mais autonomia, mas tem que tomar muito cuidado com uma coisa que a gente verifica no dia a dia, assim. Quando eu vou prescrever, eu tenho que tomar cuidado se essa prescrição, ela não pode gerar uma interrogação assim, ó, baseado em que diagnóstico? Porque se eu prescrevo alguma coisa que induz que eu estou dando diagnóstico médico, eu posso me complicar, né? Vamos supor que eu dei um antibiótico e não tem diagnóstico fechado para essa infecção urinária, por exemplo. Alguém pode vir questionar se tu está fazendo ato médico. Agora, quando a gente prescreve para pacientes que já têm diagnóstico médico fechado, e a gente prescreve conforme esses programas de saúde, esses fluxogramas já conhecidos, a gente está tranquilo,
né? Então, tem que tomar cuidado se lá na instituição eu não estou criando rotinas de prescrição que podem, ao invés de facilitar o cuidado, melhorar o cuidado, prejudicar, né, o próprio profissional. Então, sempre é importante vocês submeterem ao Corém, mandar a gente dar uma olhada, orienta, não no sentido que a gente vai pesquisar cientificamente, porque isso é discricionário do enfermeiro, né, mas a gente pode guiar esses profissionais para melhor prática. Deixa eu passar aqui. Artigo 81, prestar serviços, uma proibição, né, que por sua natureza competem a outro profissional. Gente, a gente tem que tomar bastante cuidado com fazer serviços de outros profissionais. E aqui eu lembro do auxílio em cirurgia. O auxílio em cirurgia ainda é comum em centros cirúrgicos. Tem muitos profissionais que auxiliam o ato cirúrgico. Isso tem que ser resolvido dentro da instituição, com o Corém, com o CRM. A gente pode ser penalizado. É diferente, né? Nas urgências e emergências a gente pode atuar, mas eu estou falando daquela cirurgia eletiva, né? Estou dando aqui o auxílio de cirurgia, em cirurgia como exemplo. Outro artigo que é um dever, né? A gente se recusar a executar prescrição de enfermagem e médica, na qual não conste a assinatura do profissional, que tem algum erro, né, de identificação, que a gente não consiga verificar que medicamento é aquele. Então, a gente tem o dever de não fazer aquela medicação que ela pode induzir um erro. Uma vez eu fui fazer uma visita domiciliar e eu sempre olhava os medicamentos que a família estava tomando, olhei em cima da geladeira, tinha um medicamento, eu comecei a perguntar quem tomava isso, quem tomava aquilo. Aí tinha um Flagyl. De quem é esse Flagyl aqui? Quem é que está tomando? Ah, é o bebê, é o recém-nascido. Eles iriam dar para o recém-nascido, não estava aberto ainda. Aí, deixa eu ver a prescrição. A prescrição era muito ruim, era bem ilegível. Acho que era Flagaz, era para cólica, só que a farmácia entregou Flagyl para um recém-nascido. Então, imaginem que muitas situações de risco podem ocorrer por causa de uma prescrição ilegível. Então, a gente tem que se negar a fazer uma coisa que a gente não tem certeza. Estamos trabalhando com vida, e a vida das pessoas é importantíssimo, a gente não pode fazer de qualquer jeito o nosso cuidado. Artigo 88. Registrar e assinar ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que as suas ações sejam assinadas por outros. Aqui eu vou dar dois exemplos que a gente encontra no dia a dia, que é muito comum. Primeiro, tem coisas assim, ó, tem secretarias e serviços que contratam terceirizados, e daí esses terceirizados não têm acesso ao prontuário. E daí eles vão lá e fazem o procedimento, e quem registra por eles é outro profissional. Isso é proibido. As pessoas não podem permitir que outros profissionais registrem no lugar delas. Vou dar outro exemplo que é bem complexo, isso a gente tem que melhorar enquanto enfermagem. Parto. Tem muitos locais que o enfermeiro, que tem autonomia, que tem conhecimento, que estuda para isso, faz um parto. E daí, quem assina esse parto como realizado, às vezes é o médico. Só que esse médico, às vezes, não estava lá. Então, são três errados: a instituição, o profissional médico e o profissional de enfermagem. E se a gente pensar, não deixa de ser uma corrupção também, porque aquele outro profissional está recebendo por uma coisa que ele não fez. Aí o enfermeiro deixa de ter essa visibilidade, porque o outro assinou como ele se tivesse feito. E a gente, né, tem respaldo legal para assinar essa internação hospitalar, para essa instituição receber o parto, como o enfermeiro fez e assinou pelo parto. Então, a gente tem que mudar estas ações. E o parto aqui é um bom exemplo disso,
que muitos profissionais ainda deixam o outro assinar por ele como se tivesse feito. Isso é muito sério, a gente tem que ampliar essa melhoria, e não pode acontecer isso, a gente tem que dialogar e ver na instituição qual é a melhor forma. Artigo 30, cumprir no prazo, isso aqui eu puxei sardinha aqui para o lado, cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, convocações do COFEM e COREN, e colaborar com o processo de fiscalização, é um dever. A gente vai nas instituições para proteger a sociedade, para proteger os profissionais, fazer eles trabalharem à luz da legislação para melhor atuar e argumentar a sua prática. Então, tem legislação para isso, né? Eu consigo dizer, não, isso é meu, legalmente é meu, eu posso fazer. E o conselho está aqui para ajudar. Às vezes as pessoas perguntam, para que serve o COREN? Primeiro, porque o COREN garante que aquele profissional lá realmente é de verdade, né? Teve um diploma, esse diploma não é falso, ele pode ir para o mercado de trabalho, e assim garantir que os profissionais que estejam lá realmente sejam formados. E uma coisa muito importante é trabalhar conforme a legislação. Isso é meu, isso eu posso fazer, e a legislação me garante que eu posso. Eu argumento que esse procedimento eu posso fazer. Então, quando o COREN vai na instituição, é para ajudar a melhorar a qualidade da assistência, ajudar a proteger a sociedade, ajudar o profissional a trabalhar corretamente. Então, é muito importante que a pessoa nos indique quais os problemas. Se a pessoa esconder a sujeira para baixo do tapete, ninguém sai ajudado, né? E a gente conta com essa colaboração das pessoas, a gente precisa disso para melhorar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o trabalho de todo mundo, né? A gente depende disso. Artigo 33, eu não fiz aqui os artigos em ordem, porque o que era importante aqui eram os assuntos, né, que cada artigo traz. Então, aqui, artigo 33, manter os dados cadastrais atualizados e as obrigações junto ao COREN. Se a gente não mantém os dados cadastrais atualizados, a gente não consegue nem ser chamado para uma semana de enfermagem, por exemplo, que a gente recebe por e-mail, as convocações. Vamos supor que eu seja processada eticamente. Como que o COREN vai me encaminhar essa solicitação para mim ir lá me defender? Uma coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes esquecem, é de portar a carteira de trabalho. Todo mundo, obrigatoriamente, tem que portar a carteira de trabalho. Porque se algum profissional, se algum paciente questionar, eu tenho ali a minha carteira de trabalho em mãos. Olha, eu sou profissional, tu pode verificar. É como a carteira de motorista, eu tenho que estar com ela para poder trabalhar. E eu tenho que manter esses meus dados cadastrais para estar com essa carteira em dia e tudo mais. Logo, logo vai vir a carteira digital aí, vai facilitar bastante. Artigo 35, apor nome completo, legível. A gente tem que ter uma assinatura profissional. Toda vida colocada, aposta no que a gente faz. Então, se eu mandei um e-mail, tem que estar ali, Francine de Matos Ewald, enfermeira, COREN, 109918, porque isso aqui me identifica, me respalda. Muitas vezes a gente vê embaixo dos registros de enfermagem, que sejam anotações ou evoluções, não tem assinatura profissional. Isso não traz visibilidade, isso não traz respaldo. É obrigatório a gente assinar tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, e-mail, protocolo, uma solicitação, uma carta, um memorando e o prontuário do paciente. Então, a gente tem que ter ali nome completo, categoria e o número do registro. Artigo 26. Conhecer e cumprir o Código de Ética, né, e as demais legislações. Tem uma súmula do Tribunal Regional Superior do Trabalho que diz que ninguém está... Como é que é o nome como é que é o artigo? Mas, enfim, ele coloca que ninguém pode ser isento de cumprir a legislação alegando que não conhece. Então, eu não posso dizer assim, eu não sabia. A gente tem que saber. É nossa responsabilidade conhecer a legislação para poder atuar.
Então, se acontece alguma coisa, eu não posso dizer assim, eu não sabia, desculpa. E quanto mais a gente lê a legislação, mais a gente se respalda, mais a gente conhece o nosso papel e tem as coisas claras de quais são os nossos princípios, os valores da profissão, o que é importante eu executar. Então, a gente tem que conhecer o nosso código de ética. Artigo 91. Delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe, exceto nos casos de emergência, né? Então, a gente não pode delegar as nossas funções para outras pessoas. Aí, aqui, isso é uma proibição, né? Aqui eu dou um exemplo bem comum. Cuidador e acompanhante. Os acompanhantes nos hospitais estão lá para acompanhar e não para cuidar. Se a gente passa o nosso cuidado para outros, a gente está dizendo que o nosso cuidado não é científico, que a gente não estudou para fazer ele, que a gente não faz melhor do que os outros, se a gente repassa ele. Então, a gente tem que se apropriar do que a gente faz, e faz bem feito, e fazer, porque a gente não pode passar para outras pessoas. O cuidador, né, principalmente nas casas asilares, ele está lá para fazer higiene e conforto. Se eu passo para o cuidador para fazer um curativo, eu estou dizendo que uma pessoa sem formação pode fazer um curativo. Eu mesma vou estar deixando a minha profissão com uma visibilidade ruim. Então, é proibido a gente passar as nossas ações, porque as nossas ações são realizadas porque a gente estudou para fazer. Não, a gente não pode delegar para outras pessoas fazer e fazer de qualquer jeito. Aqui outra proibição, artigo 86. Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica, conteúdo duvidoso sobre assunto da sua área profissional. Aí aqui eu vou trazer alguns artigos sobre as mídias sociais, as redes sociais, que hoje a gente acaba usando muito, e que de praxe a gente está no automático, e a gente pode colocar em risco aí sigilo, privacidade, né? A gente insere imagens das pessoas, às vezes sem o consentimento delas, e isso é proibido. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz na internet. Aqui, ó, todo mundo, né, com um celularzinho. Outro dia, aqui em casa, vou dar um exemplo, meu marido e a minha filha, eles não têm Instagram nem Facebook, e Deus o livre se eu colocá-los numa foto no meu Instagram sem avisá-los, eles têm que permitir, e a maioria das vezes eles não permitem. Aí outro dia, eu, sem querer, coloquei, eu esqueci das pessoas que eu mais amo, e eu coloquei imagem deles. Imagina a gente no dia a dia de trabalho, numa correria, a gente esquece que a gente tem que dar privacidade às pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que todo mundo está fazendo que parece normal, porque profissionalmente é diferente, né? A gente tem muitas responsabilidades enquanto profissional, zelar pela nossa profissão, para manter ela valorizada, visível, para que a gente seja visto como profissional. Enfim, aqui tem um outro artigo 52, manter sigilo sobre o fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto em casos previstos, né, determinação judicial, consentimento da pessoa por escrito. Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento. E o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente bate foto, com o que a gente bota em stories. É um dever, né, nosso manter o sigilo profissional. Não tornar aqui uma informação sigilosa, uma informação que a gente coloca por aí, torna ela pública. A gente tem que tomar cuidado. A gente acha que, eu sei disso, a gente sabe, mas no dia a dia a gente tropeça e cai. As responsabilidades no virtual são as mesmas. Então, não é porque eu estou aqui na minha casa fazendo palestra que eu posso falar qualquer coisa. Não é porque eu estou no meu celular, então eu respondo, né? Os internautas estão sujeitos às mesmas penalidades
previstas em lei. Então, com um agravante, quando a gente bate foto, quando a gente posta, a gente cria uma prova contra a gente mesmo. Então, a gente é responsável por o que a gente publica. Já aconteceu de a gente estar processando uma instituição, porém, né, por causa de dimensionamento profissional, e daí surgiu um monte de foto lá no Face, no Insta, das pessoas tranquilas, plantão tranquilo, e bateram foto. O diretor da instituição pegou todas aquelas provas e levou no processo. E isso prejudicou bastante os ganhos no final da ação, da sentença. Então, a gente é responsável pelo que a gente está publicando, e a gente está publicando coisas que denigrem a imagem da profissão. Então, atenção aos chats, né? Falar pessoalmente é sempre melhor. Se você tem críticas à instituição ou a um colega, procure resolver com eles. E uma proibição aqui, né? Ser conivente com injúria, calúnia, difamação. E ser contra difamar aquilo que é a imagem da profissão. A gente busca uma imagem da profissão bacana, só que às vezes a gente acaba nas redes sociais fazendo comentários que não ajudam a todo esse processo que a gente quer. E tem aqui alguns enfermeiros, né, que estão perdendo seus empregos por causa de postagens no Face e em outras coisas. Então, e podem também influenciar na contratação, na demissão das pessoas. Aqui, ó, tem uma notícia, Copa de 2014, a enfermeira demitida após filmar e comemorar a chegada do Neymar em Fortaleza. Então, ela foi demitida porque ela filmou e colocou nas redes, se empolgou lá, o Neymar estava chegando no hospital, esqueceu da vida, esqueceu do sigilo, só lembrou do celular e postou. Isso é muito complicado. Aqui outra, eu até botei uns azulzinhos, assim, umas figurinhas para não identificar as pessoas. Enfermeiro do Hospital Geral do Estado de Alagoas faz um vídeo polêmico falando mal da profissão, causa revolta nas redes. Então, aí a prova contra ele mesmo. Enquanto o paciente aguardava nua para uma operação, enfermeiros na Colômbia dançavam ao som de um ritmo caribenho e o vídeo viraliza na internet. Eu tô rindo, mas é humor negro, né? É bem complicado isso daí. Aí teve um outro que não é profissional de enfermagem, mas é um colega, né, de trabalho, um médico, foi lá e colocou, para que a enfermagem, para que fazer enfermagem se quer agir como médico, façam medicina, enfermagem é cuidado e tal, e falou um monte mal. E ele teve uma repercussão, isso aí, bem grande, e teve que fazer retratação. A retratação, ela acontece, né? Se alguém se sentir prejudicado, pode pedir essa retratação no conselho. Um bom conteúdo conta bem uma história. Depois que a gente contou bem uma história, para tirar ela, né, mesmo que ela seja mentirosa, para falar a verdade fica mais difícil. Então, se as pessoas colocaram lá, plantão tranquilo, olha só, nós aqui de boa, depois para a gente dizer que falta profissionais lá, fica complicado. E isso é só um exemplo. Para refletir, então, aqui também sobre rede social, sobre esse uso, internet, toda essa informação, né? O celular, ele pode atrapalhar no rendimento, interferir na produtividade, e mesmo que a gente não atenda e não receba a ligação, a concentração é interferida. Então, dependendo da área de atuação, essa distração pode gerar uma negligência e até acidentes em certas situações. A gente, no caso de trabalho, essa ação intelectual, ela é interferida e a gente tem que tomar cuidado com o uso excessivo dessas ferramentas tão bacanas, mas que podem trazer prejuízo. Aqui tem algumas leis que se aplicam para as redes sociais. Eu depois vou deixar um e-mail ali ao final da palestra. Todo mundo que quiser consultar as legislações, que quiser usar a palestra, fica à vontade, que também a gente compartilha, tá? Então, aí tem a Constituição, o Código de Ética, Resolução 554 do COFEN, que fala das mídias sociais, o Código Penal, a Lei de Propriedade Industrial, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, e tem mais algumas legislações.
outro artigo que fala, né, dos veículos de comunicação, artigo 19, que a gente pode ministrar curso, fazer palestra, que é o que a gente está fazendo aqui, né, através desses veículos de comunicação. Isso é um direito que a gente tem, hoje em dia até está tendo consulta online, e a gente tem mesmo que fazer o uso dessas ferramentas para ampliar a visibilidade da enfermagem, ampliar a educação profissional, nos atualizar, etc. Artigo 21. Na pandemia também isso ficou bem falado, né? Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho das atuações, das atividades profissionais. Então, é o direito que a gente tem não ser filmado. Teve algumas legislações específicas sobre isso que vieram à tona, mas o nosso código de ética já nos dava esse direito, e a gente tem que usar, a gente não pode ser fotografado, a gente não pode ser filmado se a gente não quiser. Inclusive, a pessoa, né, pode procurar os seus direitos nos órgãos competentes contra aqueles que acabarem violando esse direito. Artigo 23. Esse aqui também é bem importante, bem polêmico. Ele é um artigo novo no nosso Código de Ética, que é a quebra de vínculo. Artigo 23, requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional-usuário quando houver risco à integridade física e moral, comunicando, porém, e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, primeiro, a quebra de vínculo, ela foi garantida agora no Código de Ética. Então, é um direito meu quebrar vínculo. O que eu queria refletir aqui com vocês é o seguinte: às vezes a gente quebra vínculo por falta de manejo. Às vezes a gente quebra vínculo porque não fez todas as ações que a gente tinha que ter feito diante daquele cenário. As pessoas, elas chegam nos serviços de saúde com o emocional abalado, elas estão muitas vezes em função de alguém que elas amam muito ou da saúde delas mesmas. Então, elas estão descontroladas, a gente tem que ter manejo para isso. Então, eu tenho um paciente numa unidade de saúde, eu vou quebrar vínculo com ele. Eu, enfermeira, Francine, vou quebrar vínculo com esse paciente porque ele está sendo grosseiro comigo. Mas eu tenho que dar continuidade na assistência de alguma forma. Então, o profissional, antes de quebrar vínculo, ele tem que refletir. Ele vai quebrar vínculo, mas o técnico dessa unidade vai quebrar vínculo com esse paciente? O médico vai quebrar vínculo com esse paciente? Esse paciente vai ser atendido aonde? Como garantir a continuidade da assistência? A equipe inteira vai quebrar vínculo com esse paciente? Foi falta de manejo nossa que esse paciente esteja agindo dessa maneira? A gente precisa tomar essa medida tão drástica. Se a gente cuida das pessoas como agora, a gente pega e quebra o vínculo com essas pessoas que a gente deveria estar cuidando. Então, aqui a quebra de vínculo ela tem que ser refletida lá na instituição de uma forma que, se esse profissional quebrar o vínculo com o paciente, de que forma vai ser garantida a continuidade da assistência dele dentro do serviço. Então, o Conselho Regional de Enfermagem é comunicado, o Conselho de Enfermagem não precisa aguardar o gestor deferir ou não. O Conselho de Enfermagem só é comunicado. Então, eu quebro o vínculo com o paciente, eu vou comunicar para o Corém, olha, formalmente aqui tá o documento, quebrei vínculo com fulano, então eu estou dando ciência para o Conselho. O Conselho não vai dizer sim ou não, não vai deferir ou indeferir, porque isso é com a instituição que tem que garantir essa continuidade da assistência, essa organização de todo o processo que culmina com essa quebra de vínculo. Então, teve um dia que uma enfermeira me ligou, ela queria quebrar vínculo com um paciente. Eu perguntei sempre,
converse com a pessoa, né? Para ela pensar bem o que ela está fazendo, se realmente é a melhor escolha. Então, ela disse que ia quebrar vínculo, porque ela trabalhava num pronto-socorro à noite, e tinha um paciente lá que era meio instável, ele usava drogas, e ela estava com muito receio de atendê-lo. Então, ela estava querendo quebrar vínculo por medo do paciente. Aí eu perguntei para ela o seguinte: então, fulana, tu vai quebrar vínculo porque tu tem receio dele. Mas, se tu quebrar vínculo, tu achas que tu corre mais risco ou menos risco, né, de ele fazer alguma coisa contra ela? Então, às vezes, a gente tem que pensar se aquela atitude é a melhor escolha para mim e para o paciente. Se realmente eu tenho que tomar essa atitude tão drástica que é a quebra de vínculo. Porque a quebra de vínculo é um direito, mas, se avaliada em algumas situações, ela é um descuido. Ela pode ser um descuido, né? É um direito nosso, quando coloca a nossa vida em risco, a nossa integridade, a nossa moralidade, mas a gente tem que tomar todas as medidas necessárias para saber se essa pessoa tem a continuidade do cuidado. Ok, vamos para o próximo aqui. Artigo 104. Considera-se infração ética. Então, aqui a gente já vai falar das penalidades, né? Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência ou inobservância à disposição do Código de Ética, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREN. Então, tudo aquilo que a gente vai contra o Código de Ética, a gente pode ser processado. As pessoas hoje, elas estão muito mais informadas, né? A gente está mais informado de política, a gente sabe o que está acontecendo, as pessoas, os pacientes sabem que no Corém eles podem solicitar ajuda para a qualidade da assistência também. Então, se alguém precisa fazer uma denúncia de processo ético, ela vai encaminhar para o Corém aquilo de forma formalizada. Então, são dados do denunciante. Eu, Francine, enfermeira, endereço tal, telefone tal, todos os meus dados, CPF, todos os dados, quanto mais dados, melhor. Então, são dados do denunciante, dados do denunciado. Então, denuncio a fulana que trabalha no setor tal, na rua tal, se tiver o telefone, a categoria, vai descrever os fatos que envolvem essa denúncia, o que aconteceu lá, vai anexar provas, se elas existirem, se a pessoa tiver provas, vai registrar ali testemunhas. Quanto mais dados, mais tranquilo esse processo de acontecer. Então, se eu preciso fazer uma denúncia de processo ético, né, a denúncia de processo ético ela é contra um profissional, então eu vou fazer essa denúncia no Corém. A denúncia de processo ético, ela precisa ser assinada, eu preciso me comprometer com aquela denúncia. Só que tem casos específicos que a pessoa acaba fazendo anonimamente. Aí o presidente do Corém vai avaliar se ele entra com essa denúncia de ofício. Então, vamos supor que eu faço uma denúncia anônima contra a minha colega Carla. Eu falo mal da Carla, que a Carla é grossa comigo, né? Só que eu não assino essa denúncia, ela é anônima. É difícil o conselho dar continuidade nessa avaliação desse processo de uma situação que é entre duas pessoas que às vezes não tem provas. Então, como que a pessoa não assina, né? É difícil. Outras situações fulano matou o ciclano lá durante um plantão no dia tal, e fez anônima. Então, o presidente do Corém, em situações, né, que não é só calúnia, que não é briga de comadre, ele tem como investigar. Se ele tem como investigar essa denúncia, então o presidente entra com essa denúncia de ofício. Ele mesmo coloca ali, sabendo daquele caso, ele vai atrás, né? Então, geralmente, a fiscalização faz uma averiguação prévia desse fato, coloca mais provas dentro do processo para dar continuidade nesse processo ético. Artigo 105. O profissional de enfermagem responde pela infração ética ou disciplinar que cometer, contribuir ou ter benefício, né?
Nesses 12 anos de Corém, eu vi muitas denúncias de ética, muitos processos éticos de profissionais, assim, um colega do outro, que um enfermeiro ficou ali a vida inteira protegendo aquele profissional e tal, de repente ele processa o enfermeiro. Vamos supor que eu tenho um técnico de enfermagem que ele tem um monte de problema, ele é grosseiro com a população, ele não segue as prescrições de enfermagem, aí aquele enfermeiro tenta, ao invés de, né, se respaldar, protocolar, fazer ata e denunciar no Corém se necessário, ele vai aguentando aquele processo. Um dia o técnico de enfermagem vai lá e processa ele, o jogo vira, e acontece bastante. Então, a gente pode ser denunciado não só por aquilo que a gente faz. Enquanto a gente é enfermeiro, a gente chefia uma equipe, a gente coordena uma equipe, e a gente é responsável legalmente pelo que essa equipe faz, pelo que esse meu colega da equipe de enfermagem está realizando, eu sou responsável. Então, também não adianta dizer, eu não sabia, eu tenho que saber. Eu tenho que me imbuir da minha responsabilidade de organizar, sistematizar, né, prescrever cuidados para a enfermagem. As penalidades, então, elas são registradas em prontuário do infrator, e a gente tem as penalidades de suspensão, cassação, tá? Advertência, a carteira da pessoa pode ser retirada em todas as categorias na qual ela é inscrita, se ela precisar, né, depois lá na penalidade ser suspensa. E artigo 111, as infrações serão consideradas leves, moderadas ou gravíssimas, segundo a natureza e do ato e da circunstância. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral sem causar debilidade, ou aquelas que venham difamar a organização da categoria ou instituição, ou que ainda causem danos patrimoniais ou financeiros. E são consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, função, pessoa, e que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. As infrações graves são aquelas que causam morte, debilidade permanente de membro, sentido, função, dano moral irremediável, e que causam danos mentais, morais ou financeiros. Então, isso tudo vai ser avaliado dentro de um processo, conforme as provas, né? As gravíssimas são as que provocam morte, debilidade permanente e dano moral irremediável à pessoa. Então, a gente está refletindo aqui os artigos, né? Mas é uma questão de a gente refletir todos os dias. Então, eu peguei uma frase aí de um anônimo: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Se a gente não estiver atento ao que está acontecendo ao redor e internamente, a gente acaba sendo engolido por práticas e por pensamentos que a gente tem. Então, a gente tem que refletir sempre essa prática assistencial diária para melhorar a convivência e o bem-estar. E isso é ética. Muitas vezes as pessoas nos ligam e perguntam, mas eu não achei no código de ética essa resposta. Nem tudo está ali, mas se a gente está pensando e refletindo o bem comum, conforme os costumes da nossa sociedade, conforme a gente quer aprimorar essa convivência, a gente vai estar agindo da melhor forma. E é isso, muito obrigada. Passo a palavra para a Carla e deixo o meu e-mail aqui embaixo, tá? Os contatos do Corém. E estamos à disposição da enfermagem, da população em geral. Obrigada pela oportunidade, parabéns para a enfermagem, parabéns para quem está aqui se atualizando. E é isso, um abraço. Oi, Fran, parabéns pela palestra.
foi muito explicativa, foi muito mesmo do que é a ética relacionada com a prática da enfermagem, e as pessoas que estavam aqui nos ouvindo, elas fizeram alguns comentários, algumas considerações e algumas perguntas, né? E a gente também sempre recomenda ao nosso profissional de enfermagem que ele tenha um código de ética como um livro de cabeceira, né? Que ele, que ele leia, que ele estude o código de ética, para ele se respaldar, para ele não cometer infrações éticas, né? Então, é a recomendação do conselho que o profissional esteja sempre ciente do código de ética. Outro ponto relevante que eu queria trazer aqui é sobre as comissões de ética de enfermagem dentro das instituições, né? A comissão de ética de enfermagem dentro das instituições, ela também traz um apoio para o profissional de enfermagem, uma segurança. Ele pode discutir código de ética, artigos do código de ética, levar algumas questões para a comissão. Então, hoje, na nossa normativa, a gente tem que instituições que tenham mais de 50 profissionais de enfermagem, é obrigatório a criação e a instituição de comissão de ética, né? Então, vai aqui também um pedido de que os profissionais que nos assistem, que estimulem a criação de comissão de ética nas suas instituições. E agora, eu vou trazer para a gente aqui algumas considerações, alguns comentários e algumas perguntas, Fran, que o pessoal que nos assiste nos trouxe. Em primeiro lugar, obrigada, Fátima, pela consideração. A Fátima falou que é ótimo saber que a técnica de enfermagem tem que ter acesso ao prontuário eletrônico, porque antes eu tinha e agora não tenho mais. Já vou tomar essa providência. Então, né, o que tu falasse, Fran, que ela já vai tomar uma providência. A Edilene, obrigada, Edilene, pela consideração, né? Ela fez um comentário que concordava, né, com as coisas que a Francine estava falando sobre o código de ética, sobre as redes sociais. Então, obrigada, Edilene, pela sua consideração. A Larissa, nossa colega fiscal, né, também considerou que direito de imagem é um direito que a gente tem, mas usuários do serviço nem sempre respeitam essa condição, né? Os usuários dos serviços, eles tiram fotos, eles filmam, né? Então, se tu teria alguma consideração a fazer sobre essa colocação. Carla, de elogio, né? Temos bastante elogio, elogios de colegas, elogios de profissionais, excelente palestra, parabéns pela palestra. E depois de tu comentar, eu vou fazer os questionamentos. Beleza, obrigada. Eu fiz a palestra com carinho, eu acho que o nosso trabalho é essencial para orientar as pessoas no dia a dia. Reforço aqui que a gente está à disposição dos profissionais. Todos os dias a gente passa por dilemas, todos os dias a gente reflete o que a gente faz na situação, qual a melhor escolha. Às vezes o profissional liga e eu brinco, às vezes, eu te deixei mais confuso ou eu te orientei? Porque às vezes eu começo a fazer perguntas para ele refletir a prática e aquelas perguntas fazerem ele chegar na própria conclusão.
A gente muitas vezes não tem como dar resposta aos profissionais, eles têm que conhecer. Eu sou responsável pelo contexto de trabalho onde eu estou e o que eu faço, né? Então, a gente está à disposição, os fiscais têm que ser consultados, têm que ser usada, e liga para a gente está à disposição. Sobre o que a Larissa falou, que os usuários não respeitam. Não respeitam. Tem um monte de gente que não respeita legislação nenhuma, não só essa, né? E daí o Código de Ética nos respalda, tem outras legislações que nos respaldam, e se a gente se sentir ofendido e lesado por isso, existem outros órgãos. O Conselho Regional de Enfermagem, ele fiscaliza profissionais de enfermagem. Então, não adianta denunciar o usuário para nós. O conselho não pode atuar sobre pessoas que não são da enfermagem. O conselho atua com os auxiliares, técnicos e enfermeiros. Então, eu me sinto lesada, eu tenho que procurar a legislação comum, eu tenho que procurar um advogado, eu tenho que procurar a polícia, eu tenho que procurar outros órgãos e saber se eu vou fazer um processo, né? Se eu vou fazer um processo moral, criminal, penal, aquilo que couber, só que daí, quando envolve usuários, não é o conselho que vai atuar, né, com essa pessoa. A gente tem no conselho a legislação que vai respaldar a gente, mas não é o conselho que vai atuar, porque não é a função dos conselhos atuarem na sociedade. Os conselhos atuam nos profissionais, legislando e fiscalizando para que a gente defenda a sociedade, né, e respalde a profissão. Agora a gente tem um questionamento da Patrícia. Obrigada, Patrícia, pela tua pergunta. E é o seguinte: atualmente o mundo e as profissões podem ser considerados mais éticos em função do politicamente correto? É difícil, né? Primeiro que, assim, é complicado atualmente a gente responder algumas coisas, porque a gente vive a cultura do cancelamento. Então, dependendo do que eu falar, eu vou ser rechaçada, né? Eu acho que a ética tem a ver com liberdade de escolher, de refletir a prática do dia a dia nas diferentes situações, nos diferentes contextos. E quando a gente passa a ser moldado, a ser privado, a ser colocado dentro de uma caixa, de a gente ter que moldar o nosso pensamento de um jeito de não ser livre, é complicado. Como que eu vou atender um paciente nos seus questionamentos, nas suas angústias, né? Como que eu vou acolher a angústia? Como é que eu vou escutar de verdade ele, se eu vir com alguns pensamentos moldados só para algumas pessoas? Então, eu realmente não sei se politicamente correto ajuda na ética, era para ser, mas se a gente ficar preso a isso, a gente não consegue melhorar. E a ética é essa inteligência compartilhada a serviço do bem comum, da melhoria da sociedade. E a gente só pode refletir o bem comum diariamente e melhorar se a gente tiver a liberdade de pensar diferente em cada situação. É difícil. Mais uma perguntinha, Fran, agora é a Márcia. Márcia, obrigada pela tua pergunta. E a seguinte: com que frequência os profissionais passam por situações que colocam a vida de um paciente em risco? Já passaste por alguma dessa situação? Eu até contei, né, a situação ali, que uma vez eu coloquei mais morfina do que precisava, eu dormi durante um procedimento de SAMU de madrugada, e depois eu fiquei ali atenta, né, com o antagonista na mão, e avisei a toda a equipe. Eu acho que a gente passa por situações que colocam a vida do paciente em risco o tempo todo. Se a gente não estiver atento, se a gente não estudar e ser
altamente responsável pelo que a gente faz, a gente pode matar uma pessoa fácil. Isso não é brincadeira. A saúde, ela não pode ser uma mercadoria ou um sequestro. Às vezes as pessoas só têm saúde, né? Se elas pagam, às vezes as pessoas só têm saúde se aquele pessoa está atenta. A gente tem que repensar a nossa prática para não prejudicar ninguém. A nossa atuação é cuidado. Então, é um cuidado seguro, de qualidade, e a gente, sim, tem essa facilidade de colocar em risco as pessoas, e a gente tem que melhorar a nossa prática, criar protocolos de segurança, estudar, ter destreza, né, ter certeza do que a gente faz. A gente não faz nada no acho. Se a gente não sabe, a gente procura ajuda e vai estudar. Então, tem um profissional que quer saber sobre sigilo, é o Douglas. Obrigada, Douglas, pela tua pergunta. Diante de uma fundada ação ou mesmo suspeita, o profissional deve quebrar o sigilo às autoridades competentes? Se, assim, o Código de Ética diz, se a gente está colocando em risco a saúde de outras pessoas, a gente deve quebrar o sigilo. Mas aí vem a ética, como que a gente tem que fazer isso? Como que a gente vai se respaldar para fazer isso? Eu vou usar um exemplo aqui que eu tive, tá? Eu trabalhei na maternidade e tinha uma paciente que tinha HIV, ela estava separada lá, tinha um quarto separado para as outras não ficarem perguntando por que ela não estava amamentando. E, enfim, a gente teve conhecimento de que o namorado dela não sabia que ela tinha HIV. Aí a gente começou a refletir, agora, né? É um cuidado. Como que a gente vai falar, ou a gente vai falar, ou a gente não vai falar, a gente bota se a gente não falar, a gente bota em risco a vida dele, porque ele pode contrair HIV, mas também tem a questão de que todo mundo tem que se prevenir e pensar que é um risco potencial. Então, a gente primeiro conversou, né? Eu conversei com a infectologista, com a outra médica, a gente foi lá, a equipe conversou com a paciente. Olha, é assim, eu acho que é importante tu colocar isso para ele, a gente está aqui junto contigo para orientar. E acabou se resumindo nisso aí, a gente, junto com ela, comunicou o namorado. Então, tem coisas que a gente tem que ver como que a gente vai executar. Não é simplesmente perder o sigilo assim de qualquer jeito. A gente tem que tomar algumas ações para nos respaldar, para garantir, né, que realmente isso esteja em risco, mas o Código de Ética traz esse direito de a gente quebrar o sigilo, se colocar outras pessoas em risco. Mas como fazer, ele não traz. Então, é essa reflexão diária que a gente tem que ter, conversar com outros profissionais, liga para o Corém, vão pensar na melhor maneira de quebrar esse sigilo e trazer menos risco para a gente e para o paciente. Não tem solução pronta, né, Carmen? Não tem solução pronta. É isso mesmo que tu falou, né? E só complementando, quando é uma ação judicial, não tem também como correr, né? Daí a gente tem que atender ao que o juiz determina, né? Durante a pandemia, a gente teve várias questões, vários questionamentos, né? Porque todos queriam saber números, todos queriam saber quantos doentes a gente tinha em instituições, né? E daí não era só profissionais, eram gestores dos municípios, eram gestores de outros órgãos, então aí essa questão do sigilo também veio bastante, foi bem questionada, foi bem comentada, né? Fran, no mais, muitos elogios, né? Muitas, Juliane, Deise, Edilene,
Graziella, gostaram bastante da palestra. A palestra foi muito do que diz o nosso dia a dia lá nas instituições, o que está acontecendo com o profissional de enfermagem lá na instituição. Então, acho que ajudou bastante ao profissional de enfermagem, né? A palavra para te fazer as tuas últimas colocações. Se alguém ainda tiver algum questionamento, ainda dá um tempinho, né? E depois a gente vai colocar alguns avisos. Beleza, só tenho a agradecer a toda a enfermagem, parabenizar. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, fazer parte dessa grande equipe que é a enfermagem. Estamos à disposição. Vou lembrar aqui a todos que o encontro de responsáveis técnicos em Blumenau está com as inscrições abertas ainda. Outros profissionais podem se inscrever, como é online e presencial, né? A gente ainda tem vagas, além dos RTs, abriram vagas, então, para os enfermeiros poderem participar, quanto mais gente, melhor. A gente está com saudade aí de trocar mesmo, né? E outra, né, Gurias, desculpe, tá? 3 dias antes do encontro começar, ele quer que a gente diga para o enfermeiro que está inscrito que não vai poder. Isso não tem cabimento, né, gente? Sinceramente, assim, Mari, tem alguém na linha. Deu uma treta. André, resolve para a gente, por favor. Deu uma treta. Deu tudo Então certo. é isso, vamos nos inscrever para o encontro de RTs, que é presencial, vai ter inclusive evento cultural, vai ter um show no Teatro Carlos Gomes, e a gente quer encontrar todo mundo aqui em Blumenau para a gente fazer um encontro bem bacana. É isso, abraço para todo mundo. Então, quando eu coloquei que ia passar nos avisos, foi justamente esse do encontro de RTs, né? Estimular o pessoal aí de Blumenau e região a participar, vai ser muito legal o evento cultural. Na verdade, o evento cultural vão ser duas apresentações que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? E façam suas inscrições pelo site do Corém. O evento é dia 19 e dia 20, presencialmente e online, né? Presencialmente lá em Blumenau. E o evento cultural é no Teatro Carlos Gomes. Obrigada a todos vocês. Colocamos o Corém à disposição, o Departamento de Fiscalização também à disposição dos profissionais de enfermagem, né? E uma boa semana de enfermagem, ainda temos bastante palestra, ainda temos bastante atividade durante essa semana, né? E até uma próxima.